uma coisa que você falou que eu acho interessantíssima. Eu também tenho sorte de atender algumas boas arquitetas. E essa cobrança é enorme. Então, tanto na engenharia como na arquitetura, o que a gente observa? E eu acho que em todas as profissões, quando você tem significado, muda tudo. Sim. Né? E é o que você falou. Quando eu percebo o significado do meu trabalho, da minha entrega, o que eu gosto de fazer, o valor que tem, eu me empenho de forma diferente. E quando eu penso assim, igual você falou, é só mais um trabalho. Mas se eu for olhar para a história daquela pessoa, é o sonho da vida daquela Sim. pessoa. Então, para aquela pessoa, a prioridade, a urgência é nível máximo. E para o arquiteto é mais um trabalho. Então, mensurar essa importância, o que está na mão dele, como é que é bom fazer aquele trabalho e sem ter tanta urgência e sim dar importância a cada trabalho que está sendo feito, muda todo o contexto. Divana, deixa eu te perguntar. Existe um estigma do engenheiro, né, de procurar esse apoio psicológico? Você acha que tem essa resistência? Felizmente, eu acho que eu estou muito feliz por estar aqui. Eu, enquanto psicóloga, falando para engenheiros, Você né? viu que tem importância já, né? Agora você já sentiu. Está mudando. Não só os engenheiros, mas a gente percebe ainda como um todo na sociedade uma certa dificuldade de ter abertura ainda para se falar sobre saúde mental. Mas tem mudado. E pensando assim, especificamente na área da engenharia, o que a gente observa? Lembra lá da faculdade, quando você estava lá? Os engenheiros são formados para serem muito lógicos, muito racionais. Então, a cadeira pede para que eles sejam muito racionais. E aí chega lá no consultório, para conversar com o psicólogo, que a gente trabalha muito a subjetividade. E aí acaba dando um certo conflito, o que eu vou fazer lá? Né? Então, sim, ainda existe uma certa resistência e um pouquinho dessa alta performance, dessa cobrança. O engenheiro, ele não pode ser vulnerável, ele não pode errar, ele tem sempre que ter respostas certas. Então, ainda existe uma certa dificuldade dele se parar, se perceberem pessoas vulneráveis, com limitações e com fortalezas incríveis que podem ser olhadas e trabalhadas. Existe, sim, ainda certa resistência, mas eu já percebo que melhorou bastante e tende a melhorar ainda mais. Não, que legal, Divane. Isso, assim, é uma coisa que eu vejo, não, igual você falou, não só com a engenharia, mas nas profissões como um todo, né? Sim. O pessoal hoje já quebrou muito dessa resistência de procurar um profissional e entender que ele tem essa necessidade de um apoio, né? Eu acho interessante isso, que às vezes a pessoa acha que um psicólogo ali ele vai mudar a vida dela, a pessoa tá lá, na hora que a pessoa tá com tudo dando errado, ela quer ir num psicólogo, né? E acha que quando tá tudo dando certo, ela não tem tanta necessidade. Mas eu vou dar um exemplo particular meu, né? De uma vez que eu fui numa psicóloga, muito boa, inclusive, e ela me fez um exercício mental, porque eu sempre fui um cara, não sou engenheiro, mas sempre fui muito assim também, muito racional, muito lógico, né? E tudo que fugia da lógica eu não conseguia observar com tanta clareza. Aí eu estava tendo muito picos de estresse, né? Eu estava tranquilo, aí uma coisinha que dava errado, eu estressava assim, acabava com o meu dia. Sim. Aí eu fui lá, ela me fez um exercício tão bobo, e resolveu o meu caso, que eu me senti assim, uma criancinha que a mãe tem que pegar na mão e falar assim, olha aqui para você ver o que você está fazendo. Ela falou assim, Heitor, eu quero que você faça um negócio para mim, quero que toda vez que você tiver um pico de estresse, você anota o motivo, a data e o horário. Aí depois, quando chegou um dia que eu anotei 5 picos de estresse, ela falou assim, todo dia antes de você dormir, você vai ler aquilo ali. Aí na hora que eu fui pegar a lista para poder ler, os motivos eram os mais banais possíveis. Eu não precisei fazer mais nada, eu vi a lista ali, eu falei assim, meu Deus, não faz sentido eu estressar com isso, né? Mas você precisa que alguém te elucide. Que é o caso que eu acho que falta, né, na cabeça de uma pessoa que ela é tão racional, tão lógica, né? Você consegue visualizar isso nas pessoas que você atende? Consigo claramente. E a terapia, ela vai ali sem julgamento, né? Olhando cada um. E o que eu percebo? Assim, você falou de se sentir como uma criança, coisa muito simples. Desde uma respiração. Hoje a gente não sabe, a gente não tem tempo, né? Esse estresse todo para parar e respirar. Coisas tão simples. Sim. Mas que a gente vai olhando junto, sabe? E essas pequenas permissões, às vezes dessa racionalização até dos sentimentos. A gente está sobrevivendo e não vivendo. Então, quando a gente para olhar as coisas simples, ali estão as coisas mais importantes da nossa vida. Sim. Então, faz muito sentido. E deixa eu te perguntar, Edivane, quais são os maiores gatilhos que você vê de estresse assim, para os engenheiros, né? A gente falando de cultura de alta performance e tudo, com certeza tem alguns gatilhos assim que
aumentam bastante o estresse deles. O que você acha que pode ser isso aí? Eu acho que dá pra gente ficar aqui falando. Quanto tempo a gente tem? Eu acho que o mais tem é gatilho para a questão de estresse para essa carreira de engenheiros. Assim, eu acho que a gente até falou um pouquinho, acho que a questão, por exemplo, da responsabilidade das entregas, né? O medo do errar, o medo do que o meu trabalho vai impactar ali na frente. Acho que gera uma ansiedade extrema em cada um. Outra coisa que gera muito estresse, muita ansiedade, são os prazos. Né? Eu vou exemplo até da arquiteta que vai para os engenheiros. Né? Uhum. Então, você coloca lá, vamos colocar 2 meses, eu também não sei de prazos não, né? São 2 meses para entregar. Um dia a pessoa já está me cobrando. Tá pronto? Né? Tá. E isso gera um estresse, uma autocobrança muito grande. A complexidade do trabalho. Outra coisa que parece besteira, mas eu percebo em muitas profissões, mas também na de engenharia, é a comunicação, que às vezes não é nem tão assertiva. E aí gera muitos ruídos. E esses ruídos também impactam muito nas condições de estresse de cada profissional. Então, acho que tem vários exemplos que a gente pode estar dando, mas sim, a profissão de engenharia está aí, ó, cheia de gatilhos, por isso que se faz tão importante. Espera aí, deixa eu me conhecer. E que, às vezes, o que vai ser gatilho para um não vai ser gatilho para o outro. O estresse, ele é comum a todos nós. Uhum. Todos. O que vai diferenciar é como eu me conheço, como eu me enxergo e como eu vou lidar com cada situação. Para que esse estresse seja suportável, seja administrável ou que possa me gerar algum adoecimento. E